Na quarta página aí do boletim que você recebeu na entrada da igreja, tem os dias das células, os telefones dos líderes, e tem ali os horários para que você possa participar e o endereço. Venha estar conosco. Por exemplo, amanhã tem a célula na casa do PC e da Débora, né? Então, toda quinta-feira ali a casa dele está ficando cheio de pessoas maravilhosas ali. É uma grande família que se reúne, uns oram uns pelos outros, pregamos ali uma palavra abençoada, testemunhos, né? Um compartilhado que Deus está fazendo. Tem sido uma grande família, uma bênção. Você pode e deve estar participando. Amém? Você recebeu um boletim também com uma linda mensagem, tem um guia comercial, se você quiser estar anunciando a sua empresa, seu negócio, só manda uma fotinho ou manda as informações para a secretaria, nós vamos estar colocando ali à disposição de você no boletim da igreja. A gente faz mais de 500 boletins, gente, aproximadamente 500 boletins todo mês. Então vai para tudo quanto é lado, além dos irmãos aqui, às vezes os irmãos dão para os outros, e o pessoal tudo fica sabendo do seu negócio, da sua empresa, daquilo que você faz. E a gente gera aqui na igreja uma economia solidária, comunitária. E isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então leia com muito carinho o nosso boletim. Dentro do boletim você também tem um envelope para que você possa contribuir na casa do Senhor. Nós vamos estar colocando a chave Pix, se você quiser ofertar através da chave Pix. Ali atrás também nós temos maquininhas de cartão, junto à mesa de som. Você pode passar o seu cartão de débito, de crédito, tem um QR Code ali à disposição. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, no link de descrição tem todas as informações, e nós estamos projetando na tela também todas as informações para que você possa contribuir conosco. Glória a Deus. Contamos com vocês, tá, irmãos? Janeiro e fevereiro são meses muito difíceis para todas as igrejas, e nós precisamos do carinho, do amor, da gratidão e da generosidade dos irmãos através dos dízimos e das ofertas. Desde já nós agradecemos em nome da diretoria, todo o carinho, todo o cuidado, todo o zelo dos irmãos com esta obra maravilhosa. 2 Coríntios 9:6 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Fala comigo, Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Dízimos e ofertas é uma coisa do céu. Se você quer ter os céus abertos sobre a sua vida, seja uma pessoa dizimista, ofertante, e você vai ver Deus agindo de forma sobrenatural, poderosa na sua vida. Então vamos nos colocar de pé, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Você vai se preparar também para estar semeando na casa do Senhor. Nos alegramos hoje, a igreja está com bastante gente, amém? Esse lugar vai ficar pequeno, no nome de Jesus. E nós agradecemos a Deus por você estar vindo conosco. Traga amigos, traga irmãos, frutifique, irmão, abençoe pessoas, traga pessoas a este lugar. Eu tenho certeza que o pastor Rildo hoje tem uma palavra tremenda para o seu coração. Então nós vamos orar pelos dízimos, vamos orar pelo pastor Rildo também. Ele está com essa faixinha aí, ele vai explicar para os irmãos, né? Não é que ele caiu de bike, tá? Nem de moto, é apenas porque ele fez uma aplicação no braço aí. Não se preocupe, tá? Nosso pastor vai ficar bom aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar por ele. Vamos orar por você, dizimista e ofertante, pela sua casa. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos na tua presença, na casa do Senhor. Em adoração, queremos dizimar, queremos ofertar, queremos agradecer pelos grandes feitos do Senhor. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que abençoa as finanças da nossa casa, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Abençoa os teus irmãos de forma, ó Deus, os nossos irmãos de forma extraordinária, sobrenatural. Que os teus anjos estejam trazendo clientes, negócios, abençoando, protegendo o nosso patrimônio, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, possamos ser bons mordomos, bons gestores, gestores sábios, que a sabedoria do alto esteja sobre nós, que nenhum demônio, ó Deus, desvie, interrompa, roube, estraçalhe, destrua ou bloqueie ou impeça a chegada de riquezas, de bênçãos aos filhos de Deus. Nós abençoamos o teu povo e declaramos
ricas bênçãos, o favor e a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que prospera sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Sê conosco através da palavra, usa o teu servo de forma sobrenatural, abençoada, que a tua graça e a tua glória venha sobre nós, a unção do Senhor faça a diferença na nossa vida. Dá-nos um coração generoso, dá-nos um coração doador, dá-nos um coração, ó Deus, que compreende as coisas espirituais e caminhe de fé em fé, de glória em glória. É o que nós te pedimos de todo o coração, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Então você pode trazer aqui no gasofilácio ou ir ali atrás, passar o seu cartão, fica à vontade em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, amém. Então, ouça a palavra com o coração aberto diante do Senhor. Vai lá, Rildão, vai que é tua, garotinho. Headset, Mateus. Alô, som, ei. Tá bom. Graça e paz, meus irmãos, amém. Glória a Deus, aleluia. Só foi uma aplicação que eu fiz no ombro, né? Eu tenho uma luxação no ombro. Uma luxação não, está quebrado mesmo. E eu preciso fazer uma cirurgia, já venho em virtude da pandemia. Eu fui prorrogando, e começou a doer muito, devido aos meus esforços esportivos. E hoje, graças a Deus, né, a doutora sempre cuidando da gente, a doutora Edna, fez uma aplicação no meu ombro, porque a gente vai pegar a estrada mais tarde e vou poder dirigir um pouquinho sem dor. E eu preciso ficar um pouquinho imobilizado assim, por causa da medicação que eu tomei. Mas não vai atrapalhar em nada não, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que essa cirurgia saia logo e a gente faça essa cirurgia do ombro para que eu não tenha nenhum problema mais grave, né? Muito sério. Vamos orar. É coisa de ciclista também. A gente vai mudando, né? A idade vai chegando, você jogava bola, você já tem que procurar um outro esporte. E agora eu gosto do ciclismo, né? Diz que o cara, a maioria diz que tentou tudo, jogar futebol, jogar vôlei e tal. Aí o cara não prestou em nada, aí ele comprou uma bicicleta. Aí ele se apaixonou e se encontrou, né, irmã? Tem alguns que deixam pendurada na sua casa, mas não tem problema. Abra sua Bíblia, Isaías 59. Irmãos, nós estamos falando sobre ovos de serpente. O tema é assim, é um pouco forte, não é? Quando a gente fala sobre ovos de serpente, a gente coloca uma cobra, um desenho, assusta um pouco, não é? Mas na verdade é o que a Bíblia diz mesmo, ovos de serpente. Onde está esse texto na Bíblia, pastor, falando sobre ovos de serpente? Nunca ouvi isso, né? Tem muita gente que nunca ouviu isso. Eu também, por muito tempo, eu nunca tinha ouvido falar sobre ovo de serpente na Bíblia, mas um dia, lendo esse texto, eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto, e aí eu comecei a fazer uma série de mensagens. Hoje aqui tenho aqui mais ou menos 10 sermões a respeito desse assunto, para você ter uma ideia. Então é muito sério esse texto. É um texto que está em Isaías capítulo 59. Você deixa a sua Bíblia aberta, Isaías capítulo 59. Mas antes eu quero orar, tá bom? Queria que você estivesse atento agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora.
Estenda a sua mão assim, ó, para os céus deste lugar. Nós declaramos, ó Deus, céus abertos. E nós também liberamos uma palavra de entendimento agora, Senhor. Que haja entendimento para que a palavra possa frutificar no coração dos teus filhos. Nós repreendemos toda ação do devorador para roubar a semente que vai ser plantada nesta noite, que ela caia na boa terra, que ela não caia à beira do caminho, nem entre as pedras, nem entre os espinhos, mas que encontre a boa terra e produza 30, 60, 100 por um para a glória do teu nome. Nós repreendemos toda ação do diabo neste lugar. Nós amordaçamos, em nome de Jesus, se porventura há algum demônio neste lugar que bata em retirada agora, em nome de Jesus eu ordeno. Senhor, fecha os céus deste lugar agora, para que a tua glória possa, Senhor Jesus, ó Pai, alcançar cada coração que aqui está. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Isaías 59, não é? Versículo 5. Vamos ler apenas esse versículo, que já estamos na terceira parte. Não é? A gente precisa andar um pouquinho. Eu sei que tiveram aqui nas outras ministrações, mas a gente precisa andar um pouquinho. Diz assim: chocam ovos de basilisco. Algumas traduções diz de serpente. Outra vai dizer também de áspide, né? Eu gosto da áspide porque ela é o que mais se aproxima do original. Então, a áspide, ela é uma serpente pequena, mas muito venenosa. Ela é própria do deserto. E é importante você entender isso, porque está dentro do contexto, tá? Todo texto, irmãos, que a gente lê nas Escrituras, a gente precisa olhar para o contexto da época, para quem foi escrito, a época que foi escrito, por que Deus, através do profeta, ministra essa palavra. Então, Deus não ia falar algo que eles não tivessem entendimento, entende aqui? Então, entenda isso. E é importante também, pegando aqui uma chave, por exemplo, a gente recebeu essa direção de Deus através do pastor, nosso pastor, que esse ano é um ano do sobrenatural. E graças a Deus, você percebeu que nós começamos um ano diferente? Você está percebendo isso? Olha para a igreja para você ver. Olha para a igreja. Nós começamos um ano diferente. Se isso não está acontecendo contigo, eu quero te dar uma chave para você começar a entrar no sobrenatural. Primeiro, comece a buscar intimidade com o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Por que, pastor, eu preciso? Porque o Espírito Santo é aquele que conecta você com as revelações de Deus. Não tenho como ter revelação de Deus se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo. Fala comigo. Eu não vou ter revelação de Deus, da sua palavra, se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então comece a desenvolver isso. E nada melhor do que uma grande luta. Nada melhor do que umas pancadas de Deus assim, né? Você passar pelo fogo mesmo, né? Você começar a te sapecar. Aí tu começa a buscar Deus, começa a acordar de madrugada. Ô, coisa boa, né, irmão? A gente sofrer. O crente sofre, mas é bênção. Quanto mais aperta o crente, mais sai dele o quê? Unção, sai óleo, não é verdade? O servo de Deus. Amém? A oliva, lembra? Então, quando nós somos prensados, foi assim com Jesus. Jesus foi prensado, que saiu dele unção, graça. Quanto mais dificuldade, mais eu aprendo de Deus, mais Deus me ensina. E assim, quando Deus fala isso, Deus está falando para o povo, e Deus está dando entendimento a eles, e Deus está falando com amor. E Deus diz, se vocês chocam ovos de basilisco e de serpente, e tecem teias de aranha, o que comer dos ovos deles morrerá.
quebrando sairá uma víbora. Vocês já viram alguma serpente chocar ovos? Vocês já viram ou não? Algum ninho de cobra? Quem já viu um ninho de cobra aqui? Já viram? Tinha uma serpente lá deitada? Não, não tinha. Entenda isso aqui, ó, o entendimento. Vocês chocam ovos de serpente. Puxa, como isso pode acontecer? Que entendimento eu posso ter do que Deus está falando? No capítulo 58, Deus levanta o profeta e Deus diz assim: clama em alta voz com todo o pulmão. Capítulo 58, versículo 2 e 3, versículo 1, ele diz: clama com todos os pulmões, com a força dos teus pulmões, não te detenhas em erguer a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó e os seus pecados. E aí no capítulo 59, versículo 1, Deus começa a revelar. Versículo 1, ele vai dizer assim, olha: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Por quê? O povo estava fazendo tudo certinho, jejuando, orando, mas com a intenção do coração errada, ou seja, com a motivação errada. Eles jejuavam, oravam, entregavam os dízimos, as ofertas, sacrificavam, iam ao templo, mas a Bíblia diz que eles estavam fazendo aquilo por rixas, por brigas, não é? Em favor dos seus próprios desejos, ou seja, não havia no coração deles uma motivação correta. Isso pode acontecer com a igreja de hoje? Sim, pode. A gente pode vir à igreja, a gente pode dizimar, pode ofertar, pode participar da congregação, pode se envolver na igreja com a motivação errada, por interesse. Não é verdade? Sim ou não? Vamos falar aqui, né, como aprendi com o pastor Gil, sim ou não? Não é verdade? Sim. Há muita gente que vem para a igreja com interesse. Há muita gente que não tem interesse em conhecer a Deus, ele apenas se acostuma, ele vem para a igreja, ele conhece o pastor é influente, ele se aproxima do pastor, e às vezes essas pessoas elas pensam que a gente não percebe, mas o pastor percebe, irmão, porque o Espírito Santo ele dá discernimento. E assim também é com você. Você é irmã, você é irmão, principalmente as moças, não é verdade? Eu já estive à frente de uma igreja muito grande, irmãos, e como eu via os gaviões chegarem na igreja. Quando eu vi os gaviões chegarem na igreja, né, cheio de irmã bonita, as meninas novas, aí os gaviões chegavam, né, eles sentavam sempre no fundo da igreja. Não estou falando que você que está no fundo da igreja é gavião, não, né? Mas os gaviões, normalmente, eles sentam no fundo da igreja. E eles ficam olhando, né, como um gavião mesmo, né, olhando as meninas para se aproveitarem delas. Quantos camaradas que chegam na igreja até se batizam? Isso já aconteceu comigo no meu ministério. Desce as águas, aí casa, engana a família. Com 2, 3 meses de casamento, ó, show, fora, mundo. Tira até a moça da igreja, oprime. A menina vai viver oprimida o resto da sua vida. Sabe por quê? Porque conhece a palavra, desobedeceu o Senhor até, não é? Mas aquele camarada nunca se converteu. Então, é importante nós atentarmos para isso. Eles estavam fazendo tudo, mas de forma errada. Mas aí Deus, no capítulo 59, pela sua misericórdia, fala assim comigo: Deus é misericordioso. Aleluia, glória a Deus. E aí o Senhor declara através do profeta: eis que a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar. E os meus ouvidos não estão tampados para que eu não possa ouvir. Deus está dizendo: se vocês se converterem, se vocês mudarem a sua maneira de viverem, de agirem, eu vou estender a minha mão sobre vocês, vou tocar em vocês. Eu vou curá-los, restaurá-los. Eu vou ouvir as vossas orações. Mas no versículo 2, Deus declara o que estava separando o povo dele. Observe aqui, versículo 2, pode projetar. Mas as vossas, o quê? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí vem de novo a expressão. E os vossos, fala, pecados,
Encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que Deus usa aqui duas expressões, iniquidade e pecado. São duas coisas diferentes, irmãos, iniquidade e pecado. O pecado, vamos pensar um pouquinho assim de forma mais prática, tá? Para os irmãos entenderem melhor. Mas o pecado são mais as suas atitudes, os atos errados seus, cometidos. Ou seja, eu posso pecar, você pode pecar, todos nós somos passivos do erro, do pecado. Em algum momento, como o pastor Gil diz sempre, o pecado tem que ser o quê? Um acidente na vida do crente. Por quê? Porque o crente que entregou a sua vida para Jesus, que já passou por um processo de libertação, ele já não mais vive na iniquidade. Aí há a diferença. Ana Mendes escreve um livro sobre iniquidade, ela fala sobre isso, que a iniquidade ela é como um cordão, pense aqui, um cordão muito fino, torcido na sua alma. E desse cordão, que não é bom, gera os pecados. Ou seja, o meu pecado, as minhas atitudes erradas, ela pode ser fruto de uma iniquidade. E às vezes eu trato o pecado e não trato a iniquidade. Esse é um dos maiores problemas que a igreja vive. Por isso, nós hoje temos uma ferramenta maravilhosa. No meio do ano, no mês de junho, nós teremos um encontro com Deus, onde você vai passar 3 dias na presença do Senhor, para que Deus arranque de você se há ainda alguma raiz de iniquidade na tua vida. E só quem pode fazer isso, deixa eu te dizer, não sou eu, não é o pastor Rildo. Ninguém está aqui para apontar a sua vida. Não, não, irmãos, olha, presta atenção, Deus é um Deus de amor. Ninguém, nem um obreiro, nem um pastor, nem um líder de célula, nem um irmão, ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela. Ele traz à tona, ele revela ao seu coração que você está debaixo de uma raiz de iniquidade. Só que muitas vezes eu não quero aceitar essa iniquidade, essa raiz. Às vezes ela é fruto, por exemplo, de uma herança dos nossos pais. Ela é fruto de uma iniquidade, porque a iniquidade ela passa também, ela contamina, por exemplo, um marido, um esposo, uma esposa, um filho que está vivendo na iniquidade, vai atingindo toda a família. Quantas famílias que sofrem por causa de uma pessoa, sim ou não? Sim. Você consagra a sua casa, você jejua, ora, vem para a igreja, mas o teu filho está no mundo. Quando ele entra na casa, tu acha que os demônios ficam lá fora? Não. Ele vem para dentro da tua casa, aí ele fuma, ele bebe, ele prostitui. Por exemplo, se ele ficar na tua casa, tu viajar, por exemplo, teu filho fica lá, aí ele leva uma moça lá para dentro da tua casa, ele contamina teu ambiente. E os demônios entram, dão risada, eles zombam do lugar. Essa é a realidade espiritual. Eu quero que você comece a enxergar com esses olhos. Por isso você precisa tomar posição como sacerdote da sua casa, e o sacerdote, ele tinha essa função. Você sabia que os sacerdotes, eles ficavam nas portas por causa disso? Porque o sacerdote, ele é o guardador de portas. Fala comigo, o sacerdote tem a função de guardar a porta. Por que a porta? Porque a porta é lugar de acesso. Irmã, em nome de Jesus, você olha para o seu esposo é crente, é servo de Deus, fala para ele assim, ó, você tem que guardar as portas da casa. Está entendendo? Isso é espiritual, irmão. Olha, a Lu sempre fez isso comigo, tá bom? Quando eu estava vacilando, a Lu dizia assim, ó, você não está guardando a porta. A minha mulher, filha, profeta, você não está guardando a porta. Você tem que guardar a porta. E aí, quando nós não guardamos a porta, que é lugar de acesso, quem que entra? O mal. Então nós precisamos, como sacerdote, guardar a porta. Quem quer guardar a porta da sua casa, levante a sua mão. Não só os homens, as mulheres também. Se você é sacerdotisa lá na sua casa, seu marido ainda não tem esse entendimento, comece você. Você tem essa unção sobre a tua vida. E você vai guardar a porta da tua casa.
em nome de Jesus. Irmãos, isso funciona. Comece a orar pelos lugares de acesso na tua casa, porta, janela, tudo. Coloque a mão, unja, abençoa. Fala, Deus, em nome de Jesus, nenhum demônio vai passar aqui. Nenhum demônio vai ter acesso à minha família, à minha casa, à vida dos meus filhos. Por que muitas vezes os teus filhos começam a ter pesadelos, sonhos? Não conseguem dormir mais, porque os demônios adentram a tua casa. E eles são perturbadores. Tira o sossego. As vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Aí, amados irmãos, vai falar um pouquinho, versículo 3, mas eu quero ir um pouquinho, versículo 5, aí Deus diz assim, vocês estão chocando ovos de serpente, não é? Então a serpente aqui na Bíblia, ela é uma figura do diabo, fala comigo, a serpente é uma figura do diabo, tá? Ela é uma figura do diabo. A gente vai ver na Bíblia várias passagens bíblicas falando, por exemplo, sobre Satanás, né? Serpentes venenosas, ou seja, são figuras de demônios, do diabo, quando o diabo ele sai, né, como uma serpente. Então, se a serpente coloca um ovo, aí o que Deus está dizendo? Vocês chocam ovos de quê? De serpente. O que Deus está dizendo? Que o diabo está andando no meio do povo e está colocando ovos. Aí eu queria aqui que você entendesse isso. Olha que eu quero aqui, olha. Uma particularidade da serpente. Eu vou ler, tá? Sendo anfíbios, elas não chocam seus próprios ovos. Procura um local apropriado, calmo, com temperatura ideal, e os põe ali. Se a temperatura for acima ou abaixo do ideal, os ovos morrem. São normalmente muito ágeis, tanto no ataque, a presas, quanto na fuga, nadando ou rastejando. São predadores muito ativos. E dos órgãos sensoriais, os mais desenvolvidos são os olhos. Quando irritados ou atacados, não costumam fugir, mas enrolam-se em posição de defesa e com a cabeça erguida. E a maioria das serpentes é venenosa, e quando ataca um homem ou um animal, se ele não for socorrido em tempo, ele pode morrer. Entenda que o diabo, ele fica procurando como uma serpente um lugar propício para depositar um ovo. E aí, irmãos, presta atenção. Se a serpente ela está procurando um lugar propício, onde ela vai depositar esse ovo? Quando Deus está dizendo, vocês chocam ovos de serpente. Aonde? Fala comigo, na minha mente. Fala, mente é um campo fértil. É onde tudo isso começa. É na mente. Um lugar propício, aquecido. Ela anda quilômetros para colocar um ovo. E aí, quando ela acha esse lugar propício, ela coloca o seu ovo. O que é esse ovo de serpente? É uma semente depositada, irmãos, na sua mente. E quando você alimenta, né? Quando essa semente é plantada através dessa serpente na sua mente e você alimenta, o que acontece? O tempo passa e você vai alimentando, e aí o ovo não é mais ovo, entende? Ele choca e se torna uma serpente. E o basilisco, aí que entra uma particularidade da áspide, ela, quanto mais nova, ela é mais venenosa. Aí eu contei a história aqui dos beduínos. Isso eu estava lá, irmãos, no Monte Sinai. E eu tive esse privilégio de ver os beduínos andando naquelas areias quentes, a gente tudo de sapato, mas eles de sandálias de couro e uma placa de bronze no calcanhar. E ali, né,
curioso, eu perguntei por que aquela placa de bronze no calcanhar, né? Porque, puxa, carregar um negócio daquele pesado, né? Aí ele falou que por causa do basilisco. Eu lendo esse texto aqui, estudando, veio isso aqui, não está no estudo, mas está no meu conhecimento. Ou seja, o basilisco, quando eles pisavam na areia, se fosse ali onde a serpentinha ela já tinha quebrado o ovo, estava esperando, aí ela armava o bote e ela no calcanhar. Só que a placa de bronze era o quê? Uma proteção. Aqui eu posso colocar aqui como escudo da fé, como o capacete da salvação, como as armaduras de Deus que nos protege de quê? De todo dardo inflamado do inimigo, não é verdade? O diabo tenta contra a nossa vida, mas se você estiver com as armaduras de Deus, o diabo não vai conseguir envenenar a sua vida. Mas por que no calcanhar? Porque ele quer te paralisar. Essa é uma das coisas que Satanás faz. Quando você choca um ovo, irmão, que é uma semente, que é um pensamento maligno, colocado na sua mente, que é gerado por você mesmo, e você alimenta esse pensamento, ele vai paralisar você. Quantas pessoas, por exemplo, que elas não conseguem mais olhar para o futuro porque uma semente foi lançada na sua mente, ela chocou aquilo dentro dela e ela acha que ela não tem capacidade de fazer um concurso, por exemplo. Você já teve a experiência de mandar para o seu filho, por exemplo, um link lá de um concurso, aí ele olha para você assim e diz, pai, aí isso não é para mim não. Eu não estou em condição. Irmãos, presta atenção, os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Você sabia que nós andamos na vantagem? Se você conhece a Deus, você anda na vantagem. Fala, aleluia, glória a Deus, levanta a sua mão, irmão, reaja. Você está na vantagem, o Deus está contigo, Ele mora em você. Se todos nós entendêssemos isso em tudo que nós vamos fazer, você vai sempre estar à frente de alguém que não conhece a Deus. Porque você está um passo na frente, porque você tem o Espírito Santo em você. E Ele revela tudo, Ele te dá sabedoria, inteligência. Ele abre os teus olhos, Ele abre o teu entendimento. É claro que você tem que fazer a sua parte, se esforçar, estudar, não ser relaxado, se preparar. Se você quer construir algo, você precisa fazer aquilo que é responsabilidade sua. Fala, Deus não faz aquilo que eu posso fazer. Deus vai fazer o impossível, o sobrenatural. Aleluia! Dê um glória a Deus. Aleluia! Fala, Deus, eu creio. Eu tomo posse do sobrenatural de Deus sobre a minha vida. E o diabo não vai me paralisar. O basilisco não vai me atingir. Essa serpente maligna não vai matar os meus sonhos. Irmão, isso é tão real que Jesus, ele contando uma parábola, ele vai falar disso. A parábola do joio, você já leu e pensou sobre isso? Que o diabo, ele vai durante a noite, ele vai lançar a semente do joio durante a noite. Como? Mateus capítulo 12, olha aí. 25. Aí a gente vai ver aqui várias situações, né? Primeiro a gente vai ver Jesus também chamando aqueles homens, por exemplo, Jesus conhecia a mente dele, Mateus 12, 25. Pode projetar para mim? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o quê? Fala comigo, seus pensamentos. O que Jesus fala para eles? Disse o quê? Raça de víboras. O que Jesus está falando? Está falando disso. Está falando que eles são como serpentes. E Jesus está vendo o pensamento deles, a mente deles. É na mente que acontece. A mente, irmãos, é o maior campo de batalha nosso, é a mente.
Se você conseguir, irmão, guardar a sua mente, proteger a sua mente, blindar a sua mente, amados irmãos, você vai ser um crente vitorioso. Se você conseguir, em nome de Jesus, eu quero te dizer, olha, primeiro, comece a ter experiência com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo, guarde a minha mente. Aí também, irmãos, para você guardar a sua mente, você precisa também guardar os seus ouvidos, guardar os seus olhos, saber onde é que você toca e onde você vai. E o que você está vendo com seus próprios olhos. Porque vai influenciar a sua mente. Os fariseus, eles destilavam veneno, fruto dos ovos que haviam sido chocados no seu coração. Eles eram religiosos, apenas religiosos. Faziam tudo por partidarismo, sim ou não? Praticavam boas obras, sim. Mas eles buscavam o quê? Reconhecimento público. Era isso que eles buscavam. João Batista também vai confrontá-los. Mas em 1 Crônicas 28, 9, olha esse texto. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do quê? Do pensamento. Olha, do pensamento. Ou seja, Deus, Ele olha para mim, olha para você. E Ele olha para a minha mente. O que é que está passando na minha mente? Para você não entrar em crise, não é verdade? Porque passa tantas coisas na nossa mente. E às vezes você vai ficar dizendo assim, puxa, pastor, que a minha mente está destruída. Não é? Mas assim, você precisa proteger sua mente. Pensamentos ruins, todo mundo tem. Tá? Mas você pode... Ele pode voar sobre a sua cabeça o pássaro, não é verdade? Como diz aquele provérbio, mas você não pode deixar que ele sente sobre a sua cabeça. Então é o seguinte, você pode até ter um pensamento, mas você tem que ter voz de comando. Na sua própria mente, você tem que destruir esse pensamento maligno. Quando vir um pensamento que você sabe que não é de Deus, você já tem que identificar que é Satanás. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 33. 2 Coríntios 11, 33. Olha que palavra. O que Satanás fez com Eva? Fala comigo. Ele, o diabo, depositou um ovo na cabeça de Eva. Ou você acha que foi de repente? Não. Irmãos, ninguém cai de repente. Nada acontece de repente. O diabo, ele trabalha. Ele é astuto. Ele vai trabalhar. Primeiro, ele vai sondar a sua mente. Se ele achar, presta atenção, o que é que o basilisco faz? Ele sai procurando um lugar propício para colocar o ovo. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso. Olha, as nossas rodas de conversas. O que eu converso, né? O que eu falo, as minhas conversas, às vezes, por exemplo, na minha célula, na minha casa, da igreja, sobre meu pastor, nos corredores da igreja, os meus comentários. Cuidado, irmão, cuidado. Porque pode ser um ovo que está plantado há muito tempo na sua mente, que você está apenas destilando veneno. E o veneno, quando a serpente, aí a víbora, o texto vai dizer que a víbora sai, pica e mata, ou seja, aí é o veneno. Quando essa pessoa ela está debaixo do veneno, é pior ainda, porque ela já não consegue mais fazer muita coisa. Por exemplo, Isaías 59, depois de a gente ler esse texto, nós vamos voltar em Isaías, mas vamos ler esse texto aqui agora. O que diz esse texto? Paulo falando, mas receio que assim como a serpente enganou a quem? A Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas, fala comigo, mentes. E se a parte da simplicidade e pureza de Cristo. Meu Deus. Uhul. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Ele está dizendo que Eva, ela gerou um ovo de serpente. A serpente saiu, o que aconteceu com Eva? Foi lá, pegou e comeu do fruto.
Entende? Porque ela foi enganada. Essa é a obra do diabo, enganar as pessoas, seduzir as pessoas. Aí quando a pessoa já está debaixo do veneno, como que ela fica? O próprio texto de Isaías vai dizer, Isaías 59, pode colocar para mim, eu vou só colocar o versículo 10, porque os outros são tão fortes que eu não gosto muito de passar para vocês. Nessas ministrações assim na igreja. Na igreja não, no encontro a gente vai um pouquinho mais a fundo. Mas olha como fica uma pessoa que está envenenada por uma serpente. Quem está dizendo é a Bíblia, irmãos, não sou eu. Como que fica? Apalpamos as paredes, como quem? Primeira coisa que ela perde, visão. Cego. O que um cego faz? Se ele não está enxergando aqui, ele vai cair, não é verdade? Aí o que ele não está enxergando nada? Alguém já colocou um pano assim nos seus olhos e mandou você andar? Você já fez essas brincadeiras de cobra cega? Quem já brincou de cobra cega aqui? Todo mundo, não é? Que coisa horrível, não é, irmãos? Quando coloca esse pano na nossa mente, assim a gente não enxerga mais nada. Irmãos, que sensação horrível é não enxergar nada. E aí a gente fica procurando alguma coisa, aí a gente pega apalpando as paredes, e aí eu vou aqui por cima da poltrona. É assim a vida de uma pessoa que está envenenada, que está seduzida pelo diabo, e a gente tenta, você fala, você dá direção, você tenta libertar essa pessoa através da palavra, você ministra, mas o veneno que ela está é tão forte que ela faz qualquer coisa, mas ela não abre mão daquilo que ela está ali naquele momento, e ela tem aquilo como uma verdade. E é uma coisa horrível, né? Ela sabe que está errada. Quantos filhos que já reconheceram para os pais e dizem assim, por exemplo, eu tive uma experiência recente de um filho, pai, eu sei que eu estou errado, mas é isso que eu quero. Você já teve a experiência de um esposo que deixa a família, que acha uma mulher na rua, e ele diz assim, eu sei que estou errado, eu estou deixando a minha esposa, ela é uma mulher honesta, os meus filhos, a minha casa. E ele está debaixo de um veneno tão terrível de prostituição. Ele está debaixo de um engano por aquela prostituta que veio, seduziu ele de tal forma que ele reconhece que está errado, mas ele diz, é isso que eu quero para mim. Ou seja, ele está dizendo assim, eu quero caminhar para a morte. Vocês estão entendendo, irmãos? Está dando para entender o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? O veneno da serpente deixa as pessoas primeiro cegas. Como os que não têm olhos, andamos apalpando. O que é que acontece com elas? Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Ou seja, essa pessoa não tem mais discernimento, ela perde totalmente o discernimento. Você fala com ela, ela não entende. Você aconselha, ela não entende. Ela fica assim, ela começa a fazer besteira na vida financeira, ela atropela tudo, começa a atropelar uma coisa, atropelar outra. E aí ele começa a fazer, entra por esse caminho de dívida, um caminho terrível, né? Aí ele começa a ter as pessoas cobrando ele, e aquilo vai atormentando a mente dele, e isso se torna uma pressão. E o que o diabo quer? Presta atenção, irmãos. O que o diabo quer? É que esse veneno, o que o veneno faz? Versículo 5, vamos voltar lá, Isaías 59, 5. Chocam ovos de basilisco, tece teias de aranha. O que serve teia de aranha? Para nada. O que comer dos ovos deles, o que acontece? Morrerá. O que o diabo quer? Matar. Esse é o propósito de Satanás, matar. Matar você espiritualmente. Primeira coisa que ele faz é matar você espiritualmente. Você começa a não ter mais discernimento, por exemplo, da palavra. Você não tem vontade de ler a Bíblia. Um louvor te incomoda. O irmão te incomoda. O pastor vira um demônio. Xiii. Já vi um irmão, obreiro, irmãos, que eu gerei, debaixo de um veneno tão grande, que o dia que eu falei com ele, uma vez só, ele disse assim para mim, presta atenção que eu vou dizer para você.
Se o senhor vier aqui, eu mato o senhor. Veneno da serpente. Ele quer matar. Meus irmãos, só que tem lugar, preste atenção que eu vou dizer também, porque isso aqui é uma revelação que Deus está me dando agora. Se você é ovelha, tem lugar que a ovelha, quando ela está debaixo de veneno e ela anda pelo caminho da rebeldia, que é a feitiçaria, ele vai cair que só o pastor tira. Sim ou não, Gil? Pode ir qualquer outra pessoa, não vai conseguir. Mas se o pastor chegar lá, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai olhar para o pastor e começar a chorar. Porque o pastor tem a autoridade para tirar ele do buraco que está. Eu já fiz isso com muita gente. Que estava com a sua vida destruída. E sabe o anseio daquele que está no buraco? É que o pastor chegue. É igual a ovelha, a ovelha. A ovelha, quando ela se perde, ela fica esperando o pastor chegar. Por isso que o cajado tem aquela parte da curva, porque o pastor vai chegar, puxar a ovelha e tirar ela do buraco. E aí a Bíblia diz que o pastor faz o quê? Coloca nas costas, leva para o aprisco para cuidar dela. Né? Por isso Deus levantou pastores, para ajudar você, ajudar a sua família, para te aconselhar, para ser bênção na tua vida. Oh, glória! Irmãos, eu amo ser pastor. Amo ser pastor. Tanta gente, irmãos, eu tenho tanta gente que me liga, tenho pessoas que a vida delas estavam totalmente destruída e Deus usou eu e a minha esposa para restaurar a vida dessas pessoas. Elas são tão amigas da gente, tão amigas, que elas fazem parte da nossa família. Se tornaram tão gratas, porque nós quebramos aquele veneno, aquela raiz que estava amordaçando, matando aquela pessoa. Vou contar a história aqui do pastor Agostinho. Chega lá, se você quiser conferir. Pastor Agostinho Soler, lá da Igreja Apostólica em Campinas, nós vamos agora no encontro. Chega uma mulher, vou acabar o culto, tá? Chega uma mulher, encurvada, assim, igual aquela mulher da Bíblia, que Jesus chegou lá e expulsou o demônio dela. Não, ela não tinha nenhum problema. O problema dela era um demônio que mantinha ela encurvada. E aquela mulher, ela era encurvada e nem falava. E aí, eles estavam numa reunião de oração e ela chegou e estava tendo uma intercessão ali naquele momento, muita gente, e estava um mover de Deus, e havia aquelas irmãs da intercessão e havia uma irmã muito usada por Deus. E quando aquela mulher entrou, chegou ali para receber a oração, a irmã viu nela uma raiz que pegava dos pés e ia torcendo toda ela, e a raiz passava pelo pescoço e estava matando ela. Aí a mulher chegou assim para o pastor e disse: pastor, tem um demônio, é uma raiz, vai matar ela. Só que tem um problema, que ela precisa falar. Ela está com o coração cheio de ódio, não sei de quem, mas ela tem ódio no seu coração. Ela precisa liberar perdão para alguém. Irmãos, quando Deus revela as coisas, Deus não revela pela metade, tá? Esse negócio de revelação pela metade aí, cuidado. Estou falando mesmo, é verdade, porque Deus não é Deus assim de meia palavra não, meu irmão. Deus fala e fala, esclarece logo, acabou. E Deus também não vai ficar te envergonhando. Deus falou com a irmã tem sabedoria quando Deus mostrar uma coisa para você. Você não precisa contar para todo mundo. A irmã chegou e falou baixinho para o pastor. O pastor chamou a irmã e disse sim, levaram ela para um quarto separado. Chegou lá e falou com ela: irmã, deixa eu falar uma coisa para você. De quem você tem ódio? Ela ficou endemoniada na hora. O próprio demônio foi falando. Foi rotando toda aquela nojeira que havia no seu coração. E aí, eles expulsaram o demônio dela. Aí ela
aceitou Jesus como o Senhor da vida dela e ela liberou perdão sobre as pessoas que ela odiava. Ela odiava quase a família inteira, uma pessoa muito amarga, sofreu demais. E às vezes isso é normal, gente, presta atenção. O sofrimento, nem todo mundo está preparado para passar por momentos difíceis na sua vida, principalmente porque as ofensas e as injúrias, elas não vêm de pessoas que estão longe da gente, elas vêm de pessoas que estão próximas, que nós amamos. E eu te pergunto, como você lida com as injúrias, com as calúnias de pessoas próximas a você que te ofendem? Você precisa liberar perdão, dizer não a esses pensamentos quando o ódio vier, quando aquele pensamento vier, e até alguns, às vezes essa palavra nem deve sair da sua boca, eu odeio fulano, em nome de Jesus, está repreendido, você não odeia nada. Se você ama Jesus, você vai dizer em nome de Jesus, ele vai mudar, eu amo ele, e em Cristo Jesus, eu amo ele, não por mim, mas por Cristo, porque é assim que Deus te olha. Deus vê quem? Vê a Jesus. Quando Deus olha para você, você não é bom, nem eu sou bom, não tenho nada de bom em mim. Mas Deus, quando olha para mim, Ele vê Cristo, porque eu entreguei a minha vida a Ele. E quando eles oraram, mandaram aquele demônio embora, e ela liberou perdão, irmão, voltou a voz, ela ficou retinha assim, o seu corpo foi ficando retinha, e a mulher saiu daquela reunião em pé e falando, oh glória, aleluia, aleluia. Irmãos, o veneno da serpente mata. O que está na tua mente? Será que você não tem alimentado alguma semente, algum pensamento maligno que o diabo tem plantado? O que está na sua mente? Irmãos, deixa o Espírito Santo, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo esquadrinhar o teu coração. Oh, papai querido. Aleluia. Irmãos, tem que haver choro, arrependimento. Essa palavra é uma palavra realmente que mexe com a gente. Mexe comigo quando eu vou ministrar. Eu vou para casa e eu choro, porque às vezes eu tenho pensamentos que eu não quero ter. Eu brigo com Deus, eu digo, Deus, de onde vem isso? Essa miséria. Essa raiz precisa ser quebrada, arrancada. Ela precisa ser destruída na autoridade do nome de Jesus. Jesus quer uma igreja liberta. Por que muitas vezes a gente não consegue avançar na fé? Por que a gente não consegue produzir, frutificar, ganhar alma para Jesus? Falar livremente de Jesus para as pessoas? Porque às vezes, irmãos, há ovos na nossa mente. Quando o diabo coloca um ovo na nossa mente, ele fica ali, ele coloca e ele vai embora, mas quem alimenta é você. Você tem o poder de arrancar esse ovo ou de deixar ele chocar. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que quando vier uma seta contra a sua mente, e você perceber que é um ovo de serpente, olha, guarda isso, que é um ovo de serpente, você arranca na hora. Presta atenção. Isso aqui mesmo, arranca. Faz assim, ó, arranca. Arranca. Tira. Em nome de Jesus, toda autoridade lhe foi dada. Em nome de Jesus, você pode, irmãos, ó, colocar a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus, coloca a mão assim sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, se há alguma semente aqui, se há algum lugar propício, se o diabo tem depositado algum ovo na minha mente, em nome de Jesus, sai agora. Eu arranco todo ovo de serpente na minha mente. Em nome de Jesus. Oh Deus,
Ah, Senhor, opera agora. Opera, Senhor, vai liberando, vai curando, vai restaurando, porque não pode descer para o coração. Porque, ó Pai, se descer para o coração, mata. Senhor, em nome de Jesus, liberta agora aquele que está cativo. Liberta, Senhor, aquele que está cativo em nome de Jesus. Ei, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Todo pensamento nocivo, todo pensamento nocivo caia por terra em nome de Jesus. Ai, Senhor, sai agora da sua mente. Vai liberando, Deus, vai liberando a mente agora, vai liberando a mente. Irmãos, cuidado com os seus pensamentos. A respeito da sua família, a respeito da sua esposa. Há quantas coisas que passam na nossa mente, irmãos. Às vezes a gente até deseja que alguém morra. Fala em nome de Jesus. Senhor, arranca essa semente da minha mente. Oh, papai, aleluia. Senhor, em nome de Jesus agora, visita os teus filhos agora. Fique de pé, irmão. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição, quebrantamento. Nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há justiças nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Apalpamos as paredes como cego, como aqueles que têm olhos, e andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há. Pela salvação e está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. Os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Mas aí, irmãos, capítulo, você pode ler em casa 60, 61, o profeta Isaías vai dar esperança ao povo. Vai falar da glória futura do Messias. Vai falar do mover do Senhor sobre o seu povo, que vai entregar a nós o gozo, a alegria, a libertação total, aleluia. Deus está dando a você libertação total, irmão. Se você veio aqui nesta noite, eu quero te dizer, há uma unção de libertação na tua vida. Há uma unção sendo liberada sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Oh, papai. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, irmão. Levante as suas mãos. Aleluia. Quando você sair daqui, o diabo não vai ter acesso à tua vida. Em nome de Jesus. Ele não vai ter acesso. Nós estamos repreendendo toda a ação dele agora. Em nome de Jesus, comece a orar. Ora nesse sentido. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não. O diabo não vai arrancar a semente que foi plantada na minha mente nesta noite. A semente da libertação. Senhor, a semente da libertação. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala, eu recebo. Fala, eu recebo a unção de libertação. Oh, glória.